Nessa noite o irmão Caio vai estar trazendo a palavra aos nossos corações. Vamos recebê-lo dizendo glória a Deus. Graças e paz a todos, amém. Geralmente quando eu prego no domingo me dá uma dor de cabeça, me dá um nervosismo grande, né? Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. E o tema que eu quero compartilhar com vocês é o batismo nas águas e a inclusão na família espiritual. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Todo mundo encontrou aí? Eu posso ouvir o amém? Amém. A Bíblia fala assim: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Amém? Você pode se assentar nesse momento. E a purificação nas águas começou com Moisés. Lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 10 e 14. No período de Moisés, significava santificação e lavagem às suas vestes, né? Então Deus direcionou Moisés a levar o povo à purificação nas águas. Você pode ler lá no livro de Êxodo, capítulo 10, lá no capítulo 19, versículo 10 e 14. E simbolizava o quê? Simbolizava santificação e lavagem as suas vestes. Depois de 1500 anos, apareceu João Batista. E João Batista batizava e simbolizava o arrependimento e perdão dos pecados. Lá você pode ler, lá é Lucas capítulo 3, versículo 3. O próprio Senhor Jesus se batizou. Em Lucas capítulo 13, versículo 21 e 22, relata o batismo de Jesus. E em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Então o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Eu quero falar o versículo aqui que todo mundo deve saber de cabeça. É Mateus capítulo 28, versículo 29. A Bíblia fala assim, alguém sabe aí? Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então o batismo é uma ordem, do Senhor Jesus. Só nisso aí, já é algo que a gente precisa parar e precisa obedecer. Mas o batismo, ele é algo que traz o significado, que traz uma marca em nossa vida. E eu vou chegar lá, mas antes, quem pode se batizar? Aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador. Joe Bevere, ele fala o seguinte, ele fala, o que é você crer? Às vezes a gente pensa que crer é só a gente acreditar na existência de Deus, de Jesus, que Jesus veio à terra, foi homem, morreu e ressuscitou. Mas Joe Bevere, ele traz o significado um pouquinho além disso. Ele fala que crer é a gente obedecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então quando eu estou me batizando, eu estou obedecendo a palavra de Deus e eu estou honrando o Senhor Jesus. Que Romanos 10, 19, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então,
quem pode se batizar? Aquele que crê. Quem pode batizar? Às vezes tem a doutrina aqui na igreja, que os pastores batizam, certo? Amém. É o ensino da igreja. Mas talvez você viaje para algum lugar, você conhece alguém e você começa a pregar para essa pessoa, e essa pessoa quer se batizar. Você está no lugar próximo do rio, e aí você não vai se batizar porque você não é pastor? Não, está errado. É porque a Bíblia fala assim: ide, portanto ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem aqui que o Senhor Jesus deixou é para quem está discipulando. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 35 a 38, a Bíblia relata o batismo do eunuco. Filipe não era apóstolo ou dos grandes nomes da igreja, mas estava que exercendo a autoridade de um evangelista. A partir daquele momento que Filipe perguntou para aquele eunuco, você pode ler depois: tu crê que Jesus é o Senhor? Ele falou: creio. Que o eunuco respondeu para Filipe: eu creio. E eles pararam no lugar que tinha água, e Filipe ali batizou. Era aquele eunuco, porque ele estava exercendo a autoridade de Deus. E algo importante é que quando eu estou exercendo a autoridade de Deus, eu tenho respaldo para fazer algo. O que vai determinar que a nossa caminhada com Deus a gente estar debaixo da vontade de Deus. No que simboliza o batismo nas águas? Qual é a importância do batismo nas águas? O que ele traz para a nossa vida? Primeiro, é o novo nascimento. Tem umas igrejas por aí que quando a pessoa se batiza, a pessoa ganha uma camisa que fala assim: eu nasci de novo. E a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o batismo é o símbolo do novo nascimento. É o símbolo que você nasceu de novo, que você faz parte de fato, de direito da família de Deus. E o segundo, ele simboliza a minha morte e a minha ressurreição com Cristo. A gente crê que o batismo é uma imersão. Você vai mergulhar e você vai levantar. Aquilo simboliza que você está morrendo e que você está ressuscitando para obedecer a palavra de Deus. Então não é simplesmente a gente pega as coisas e a gente quer levar para o símbolo, mas a gente se esquece do ensinamento que está sendo envolvido. Por que orar? Porque quando eu oro, eu estou atraindo a presença de Deus para a minha vida. Por que eu intercedo por alguém? Porque eu estou me colocando na brecha para aquela pessoa. Então é muito importante a gente morrer. E isso não é algo que a gente se batiza e pronto, acabou. Mas isso precisa ser algo constante em nossa vida. Não adianta a gente achar que a renúncia ela tem que o lugar, ela tem o ponto final. A gente chegou naquele ponto, pronto, e acabou. Não, a renúncia ela é algo constante em nossa vida. Roma, aqui os romanos, quando alguém era crucificado, a pessoa andava um longo período com a cruz, até chegar ao lugar da crucificação. E assim foi o que Jesus fez, trazendo para a nossa vida, porque a gente precisa negar a si mesmo, porque a gente está morto, e a gente precisa chegar aonde Deus quer, aonde é a vontade de Deus. Eu posso ouvir o amém? A Bíblia lá em Romanos, capítulo
6, versículo 3 e 4, a Bíblia fala assim: ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos batizados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então eu quero meditar aqui a essa novidade de vida. Viver algo novo em Deus significa todos os dias a gente ter uma compreensão nova. Todos os dias a gente abrir a nossa mente para algo novo. Não adianta a gente servir a Deus mediante resultados passados, mediante recordações antigas, músicas antigas, revelações antigas. O que Deus quer para a nossa vida é trazer uma novidade de vida. Deus quer trazer algo novo. Deus, ele não se contenta com a mesmice. Deus, ele não se contenta com as coisas repetitivas. Me veio à mente que a memória é aquele filme, Truman, o Som da Vida, com o Jim Carrey. Ele faz todas as coisas eram iguais. E um dia ele percebeu: meu Deus, está errado, tudo igual aqui, tudo a mesma coisa. E ele viu que ele estava em um programa, ele estava vivendo uma aparência. Então, às vezes, chega um momento em nossa vida que a gente vive uma aparência diante de Deus, a gente vive uma performance, a gente só veio para a igreja, participa de uma célula e pronto. Mas cadê a novidade de Deus? Cadê uma revelação nova? Cadê o entendimento novo? Né? Então nós precisamos ter essa novidade em nossa vida. E essa novidade, ela veio com a oração, ela veio com a palavra de Deus, ela veio com o jejum. Então assim, que o jejum, como alguém já falou, não vai mudar Deus, vai mudar a gente, né? E às vezes, quando a gente não tem o costume de jejuar, a gente sente o quê? Dor de cabeça. E qual é o nosso pensamento? Pelo menos o meu, às vezes: eu vou parar de jejuar, porque minha cabeça vai doer. Mas como que isso vai ser algo novo para mim se eu não perseverar? Então o segredo é a gente perseverar. O segredo é a porta que Jesus abriu, no caminho que Jesus fez para a gente. O que? É através da perseverança, é através da constância. Deus, ele não habita na inconstância. Não adianta você ler a Bíblia um dia e 5 não. Você precisa perseverar. Que o batismo, ele traz isso para a nossa vida, essa perseverança. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Lá no final do versículo, a Bíblia fala assim: e ser fiel até a morte, e dar-te-ei que a coroa da vida. É ser fiel até onde? Até a morte. Ser fiel apesar das nossas circunstâncias e nossa volta. A Bíblia fala assim: tudo dai graças. Não importa qual é a circunstância, Deus ele fala: em tudo dai graças. Não importa se tudo está dando errado, mas a vontade de Deus é que nós glorificamos o seu nome. Tem o pastor que ele fala assim, que a murmuração está para o diabo, assim como a adoração está para Deus. Se você é uma pessoa que só murmura, você não vai ter algo restaurado na sua vida. Porque a Bíblia fala assim, que as coisas espirituais, elas são determinadas pela nossa palavra. Então quando você faz algo, que você está dando uma resposta para Deus. Deus, ele se move sobre a nossa vida quando a gente toma uma atitude. Deus, ele não vai fazer nada se a gente ficar parado. Jesus curava as pessoas, porque as pessoas iam até Jesus, porque as pessoas
se humilhava, as pessoas chegavam lá para tocar, para ser curadas. E às vezes a gente quer achar que a gente calado vai ter alguma coisa, e não vai ter, querido. E nessa noite quero trazer duas aplicações sobre o batismo. A primeira é que o selo da fé. A gente compreende, abrindo parênteses aqui, a gente compreende que a gente não batiza criança. Por quê? Porque criança não tem o entendimento suficiente. E outra coisa, precisa da autorização dos pais. Jesus se batizou com 30 anos. Então a pessoa precisa ter uma consciência de fé. Fecha parênteses. Voltando aqui o selo da fé. Que o batismo precisa ser compreendido com o selo da justiça, que é gerado através da fé em Cristo Jesus. Então lá no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, você vai ver que Jesus está ensinando o povo algumas atitudes, como fazer. Jesus fala, quando a gente for orar, a gente fechar a porta do nosso quarto e a gente orar. Quando a gente for fazer o bem a alguma pessoa, a gente fazer com a mão direita e a esquerda ela se esconder, ela não precisa ver. E quando a gente for jejuar, a gente lavar o nosso rosto para que ninguém veja que a gente está jejuando. Mas em contrapartida, que o batismo é algo público. O batismo é uma celebração. E aqui é que eu empreendo uma coisa. Deus, Ele não quer que a gente conte algo que vai engrandecer o nosso orgulho. Deus, Ele quer ver as nossas feridas. Deus, Ele quer ver as nossas marcas. Então o batismo é o selo da fé. A gente está criando, a gente está crendo que a gente está morrendo para o pecado, e a gente está nascendo para uma nova vida que é gerada pela palavra, que é gerada pelo Espírito Santo. Amém? E o segundo, identificação com Cristo. Que o batismo é uma declaração pública da nossa fé, é uma compreensão exata daquilo que Jesus realizou e conquistou na cruz. E podemos ver esse ato conforme duas expectativas. Então, através do batismo, eu posso me apropriar de duas coisas. A primeira é a minha identificação. O que é isso? É o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado, para que assumíssemos a posição dele de justiça. Amém? Eu posso ouvir o amém? Então Jesus, ele tomou o meu lugar de pecado. Então Jesus tomou que o lugar da dor, que o lugar da cruz. E através disso eu tenho acesso à justiça que vem de Deus. Então o batismo me dá essa identificação. Então eu me identifico com a obra que Jesus fez. Eu me identifico com o sacrifício do Senhor Jesus. E eu faço parte disso. Eu faço parte dessa identificação. E isso me leva ao entendimento que se eu sofrer, que se eu padecer, eu estou me identificando com a obra de Cristo na cruz. Então parece que é algo, a gente vive no tempo onde parece que só se tem amor aquelas pessoas que falam baixo, que falam passivamente, que para ela tudo é possível, para ela tudo está bom, tudo está certo, que não é algo errado. E parece que aquelas pessoas que falam mais alto, parece que elas não amam. Mas pelo contrário, querido, não importa conforme você fala, mas o importante é você se identificar com a cruz de Cristo. Porque Jesus, ele levou sobre si
é o nosso pecado. Jesus levou sobre si as nossas angústias, Ele levou sobre si. Está consumado, né? Está consumado. Então nós temos acesso a isso. E o segundo aspecto, a apropriação. O primeiro é a identificação e o segundo é a apropriação. É o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi, realizado em Jesus. E quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé, e nos apropriamos disto. Então, é que duas diferenças. É que uma coisa, é que eu me lembro que um tempo atrás, em 2016 eu fui para o Rio de Janeiro. Que a pessoa me perguntou, cara, tu foi para Ipanema? Eu falo, não. Tu foi no Cristo Redentor? Não. Tu foi no Maracanã? Eu fui, mas não entrei. Então tu vai fazer o que no Rio? Esse é o pensamento, porque não adianta você saber algo se você não se apropriar disso. Não adianta você ir para o lugar e você não usufruir aquilo que você pode usar. Então aqui é o aspecto da fé. Que não adianta a gente saber que temos a vida eterna se a gente não se apropriar dessa verdade para a nossa vida. Não adianta a gente saber que a gente tem uma renovação na nossa mente e a gente viver como coitadinho, né? E aqui eu abro, que é outro parêntese. Tem pessoas que ela tem uma autoestima muito elevada. Ela tem um domínio próprio muito grande de si. E tudo que ela vai fazer, ela visualiza que vai dar certo. Entretanto, tem outras pessoas que têm uma autoestima muito baixa. Aquilo que é que ela faz, tudo que ela vai fazer vai dar errado. Tudo que ela vai fazer vai dar alguma coisa errado. Ela já faz algo com medo de dar errado. E eu me considero nessa segunda, né? Eu me considero quando eu vou fazer uma coisa, eu penso que vai dar errado, né? Mas nós temos que não ter nem o primeiro nem o segundo. Mas nós temos que ter a mentalidade de Cristo. Aqui eu fecho parêntese. Então nós temos que nos apropriar desse sacrifício do Senhor Jesus. Nós temos que tomar posse. Alguém falou que a Bíblia tem 8.000 promessas. Na parte financeira. Que 8.000. Não adianta eu saber disso se eu não me apropriar disso. Não adianta você ser o novo. Não adianta você vir para a igreja e quando você sai lá fora você não se apropria da verdade de Deus. Você não se apropria de que não importa o que o mundo está falando, mas importa a nossa fé em Deus. E lá em 1 Pedro 2:24, a Bíblia fala assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, através da ferida do Senhor Jesus, a gente é sarado. Então, lá algum tempo atrás, esse ano ainda, abrindo parênteses de novo, eu bati uma ressonância magnética na minha coluna. E aí deu duas queda de disco na minha coluna, né? E eu fui falando com um amigo meu, conversando com ele. Aí eu falei para ele. Ele me falou assim: Caio, mas tu sabe que isso aí é ter cura, né? A gente sabe que na medicina não tem cura. Você faz tratamento, que se você não tratar, você pode até ser operado. E eu falei: sei sim, que eu posso ser curado. Então aqui fala, foste sarado, fecha parêntese. Então, gente, às vezes a gente fala tanto de fé, às vezes a gente fala tanto de compreensão do Evangelho, mas quando vem a primeira dificuldade sobre a nossa vida, a gente quer recuar. A gente não compreendeu, a gente não tomou para si
a verdade do Evangelho. A gente não entendeu que eu vou orar por cura. Mas se Deus não me curar, Deus vai fazer algo, Deus vai me ensinar algo. 1 Pedro 3,8, a Bíblia fala assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Então Deus, que era justo, Ele padeceu por mim e por você, que éramos injustos. Para quê? Para levar-nos a Deus modificado na verdade, modificado na verdade da carne, mas vivificado pelo Espírito. Então a gente tem portas ainda espiritual para a gente abrir ainda. A gente tem compreensão da verdade, que nós precisamos avançar, que nós precisamos adentrar. Ainda há revelação para mim e para a sua vida que precisa ser descobertos. Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos bater na porta. Nós precisamos saber que pequenas atitudes diante de Deus vai gerar grandes resultados. Abre parênteses mais uma vez. A gente sabe que o dos segredos da vida cristã é a renúncia. E às vezes a gente pensa que a renúncia é só quando alguém fala algo para a gente fazer e a gente faz. Mas a renúncia de fato é quando a gente tem o direito para fazer algo e a gente não faz aquilo que a gente tem o direito de fazer, e a gente submete a nossa vida a fazer que outra coisa. Então a renúncia, queridos, gerada pelo batismo, gerada pela palavra, gerada pelo verdadeiro cristianismo, é uma constância em nossa vida. E aqui eu fecho parêntese de novo. Então o batismo, ele é algo que quando a gente começa a nossa caminhada na fé, é uma das primeiras coisas que a gente faz. Por quê? Porque a gente está manifestando, a gente está acreditando nessa verdade. Então isso é uma porta, não é o final. Isso é algo que Deus, é uma porta que a gente passa, mas há o caminho ainda. Eu quero concluir nessa noite. Eu quero ler para você, depois você lê na sua casa, você pode anotar aí. Efésios capítulo 4, versículo 5. A Bíblia fala assim: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E aqui eu abro parêntese, mais uma vez. Ele tinha um rapaz que ele era de uma igreja. Ele foi batizado nessa igreja, e ele foi para outra igreja, e ele se batizou de novo nessa outra igreja que ele estava. Então ele se batizou 2 vezes. Engano. Porque a Bíblia fala assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então se você não se batizar, você será salvo, certo? A Bíblia fala lá do ladrão da cruz, que naquele último momento de vida, ele clamou ao Senhor Jesus, e Deus falou que ele seria salvo. Mas se você quer obedecer a Deus, você passará pelo batismo. Então assim, se eu tenho tempo, se eu tenho disponibilidade, se eu tenho um entendimento, eu preciso me batizar. Por quê? Porque é uma ordenança do Senhor Jesus. Você está entrando de fato na família espiritual. Então não faça algo obrigado, ou por temer as pessoas, e não pensar que eu dizer algo sobre você. Então assim, a gente precisa compreender algo muito importante. A gente não é obrigado a fazer nada, para ninguém. Mas se a gente faz algo por alguém, a gente faz por amor, a gente faz por obediência, a gente faz porque a gente vê aquela pessoa bem, e a gente faz. Você não precisa ofertar, você não precisa ler a Bíblia, você não é obrigado, você não é obrigado a fazer algo que você não quer fazer.
Você não é obrigado, mas você precisa que entender que lá em Coríntios, 2 Coríntios fala que a oferta ela precisa ser algo voluntário em nosso coração, não por tristeza ou por necessidade. Algumas pessoas elas buscam a Deus por uma necessidade, mas falta uma compreensão profunda que é do fato, ou por temer que as pessoas irão pensar ou dizer sobre você, mas entenda que é por amor e submissão à palavra de Deus. Compreenda que cada passo que damos em direção ao Senhor vai custar algo de nós. Então, se a gente quer fazer algo para Deus e a gente se decide a fazer algo, vai se levantar vozes, vai se levantar emoções, vai se levantar tanta coisa contrária. Mas você precisa estar firme no Senhor. Você precisa estar convicto naquilo que você está fazendo. Você precisa ter o entendimento que a nossa vida, a gente não é vítima. A gente não é vítima. A gente é autor da nossa vida. E Deus, Ele quer escrever algo através de nós. Mas para Deus escrever algo, nós precisamos andar. A gente ficar parado, a gente não vai andar. A gente vai perder a bênção. E aqui eu me lembro, eu abro parênteses de novo, lá em Gênesis capítulo 18, é que conta a história do pai de Abraão, que ele teve uma decepção e ele parou no tempo. E ele abortou os sonhos de Deus para a vida dele por conta de uma decepção. Então, é algo sério isso. A gente não pode parar. A gente não pode ficar limitado. Nós precisamos avançar. Nós precisamos compreender que há o caminho maior, que há algo para a gente percorrer.